Você já se perguntou se os desafios éticos e morais que enfrentamos hoje são um reflexo de algo maior, algo já previsto há milhares de anos? No vídeo de hoje, vamos explorar como o declínio moral da humanidade pode ser um sinal profético dos tempos finais, conforme descrito na Bíblia. Fique comigo até o final, porque o que vamos discutir pode mudar a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, traz advertências claras sobre como a humanidade se comportaria nos últimos dias. Em 2 Timóteo 3, lemos, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Essas palavras escritas há mais de 2000 anos parecem uma descrição precisa dos tempos em que vivemos, não é verdade? A crescente indiferença com relação aos valores morais e éticos, a desvalorização da família e a obsessão pelo prazer pessoal são sinais que não podemos ignorar. Vivemos em uma era de relativismo moral, onde muitas vezes o certo e o errado são definidos pela conveniência de cada indivíduo. Valores que outrora eram fundamentais, como integridade, honestidade e respeito ao próximo, estão sendo substituídos por uma mentalidade de autopromoção e ganância. As redes sociais, por exemplo, têm amplificado comportamentos que buscam aprovação e validação a qualquer custo. O aumento de conteúdos que promovem vulgaridade, violência e desrespeito é alarmante, e o impacto disso é sentido principalmente pelos jovens, que crescem em um ambiente onde tais comportamentos são normalizados. Será que o caos moral que vemos ao nosso redor é apenas uma fase da humanidade ou representa algo maior, algo profetizado há séculos? A Bíblia sugere que o declínio ético e espiritual da sociedade não é apenas consequência natural das ações humanas, mas um sinal dos tempos finais. Em várias passagens, as Escrituras apontam como a humanidade se comportaria nos últimos dias. No Sermão do Monte das Oliveiras, Jesus detalha os sinais que antecederiam o fim. Em Mateus 24, ele afirma, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa frase encapsula o que estamos vivendo hoje. A multiplicação da iniquidade pode ser vista no aumento de crimes, na corrupção generalizada e na falta de compaixão entre as pessoas. A violência, tanto física quanto emocional, se tornou uma constante em nossa sociedade. O esfriamento do amor reflete-se nas relações humanas, famílias desfeitas, amizades superficiais e uma crescente indiferença ao sofrimento alheio. Além disso, a Bíblia alerta sobre a banalização do pecado e a perda de discernimento espiritual. Em Isaías 5, o profeta declara, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz, e da luz, escuridão, que põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Essa inversão de valores é evidente em nossa cultura moderna. O que antes era considerado imoral agora é amplamente aceito e até celebrado, enquanto aqueles que se apegam aos valores bíblicos são frequentemente ridicularizados e marginalizados. O bem e o mal, em muitos aspectos, tornaram-se conceitos relativos, moldados por conveniências sociais e políticas, em vez de princípios eternos. Outro texto que merece destaque está em 2 Pedro 3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Aqui, Pedro prevê a atitude cínica de muitos nos tempos finais. Hoje, vemos isso claramente. A fé e os princípios cristãos são tratados com desdém, e os valores espirituais são descartados como irrelevantes em um mundo cada vez mais materialista e autossuficiente. Outro ponto crucial é o aumento de falsos profetas e ensinamentos distorcidos, conforme mencionado por Jesus em Mateus 24, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Nos dias de hoje, vemos uma proliferação de ideologias que prometem soluções rápidas para os problemas humanos, mas que afastam as pessoas de Deus. Esses falsos mestres não apenas se infiltram em ambientes religiosos, mas também nas esferas culturais e políticas, promovendo confusão e desorientação espiritual.
E não podemos esquecer o apóstolo Paulo, que, em sua carta a Timóteo, foi ainda mais direto sobre o comportamento humano nos últimos dias. Ele descreve como as pessoas seriam egoístas, arrogantes, ingratas e sem respeito pela família ou pelo próximo. Essa descrição é quase um espelho de nossos tempos, onde o individualismo e a busca desenfreada pelo prazer e pelo poder se tornaram predominantes. A conexão com as profecias bíblicas é evidente. Estamos vivendo tempos em que o cumprimento das Escrituras parece cada vez mais tangível, mas é importante lembrar que esses sinais não são apenas avisos de julgamento, mas também um chamado à reflexão e ao arrependimento. A Bíblia não apenas prevê o declínio moral da humanidade, mas também aponta o caminho para a redenção. Esses sinais não existem para nos causar desespero, mas para nos alertar e nos despertar. É como se as Escrituras estivessem acendendo uma luz em meio à escuridão, nos lembrando de que, mesmo quando tudo parece perdido, há esperança para aqueles que se voltam para Deus. Portanto, ao observarmos o mundo ao nosso redor, devemos reconhecer que estamos vivendo um tempo profético. E isso nos convida a estar mais vigilantes, mais comprometidos com a fé e mais atentos à nossa responsabilidade de ser luz em meio às trevas. Esse declínio moral e espiritual tem consequências profundas. A sociedade torna-se cada vez mais individualista e desconectada de sua essência espiritual. Sem princípios sólidos para guiar as pessoas, a sensação de vazio e desespero cresce, levando muitos a buscar respostas em lugares errados. Além disso, os conflitos e divisões aumentam. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, fala sobre como Deus entrega a humanidade a uma mente reprovável quando esta decide rejeitá-lo. Isso resulta em comportamentos cada vez mais destrutivos. No entanto, mesmo em meio ao declínio, a Bíblia nos oferece esperança. Deus nunca abandona aqueles que buscam sua presença. Em 2 Crônicas 7, somos lembrados: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso significa que, mesmo diante do caos, ainda há uma oportunidade de arrependimento e transformação. Cada pessoa que escolhe viver conforme os princípios divinos pode ser uma luz em meio à escuridão. Agora você pode se perguntar: o que eu, individualmente, posso fazer? A resposta está em voltar às Escrituras e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Ame ao próximo, perdoe, pratique a justiça e seja um exemplo de bondade e integridade. Além disso, compartilhe essas verdades com aqueles ao seu redor. Muitas pessoas estão sedentas por respostas e podem encontrar esperança por meio de sua vida e testemunho. O declínio moral da humanidade é, sem dúvida, um desafio assustador. Mas, como vimos, ele pode ser um reflexo das profecias bíblicas que apontam para o fim dos tempos. Em meio a tudo isso, somos chamados a permanecer firmes na fé e a fazer a diferença no mundo. Se você acredita que essas mensagens são importantes, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Vamos espalhar a luz e a verdade das Escrituras para que mais corações sejam tocados e transformados. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.